Como aplicar o ozônio às terapias estéticas, entender o mecanismo de ação do gás ozônio e como ele pode ser aplicado, diferentes meios de administração, é fundamental para que você possa eleger a melhor maneira de associar o ozônio aos seus tratamentos, alcançando assim os melhores resultados possíveis. Eu sou o professor Felipe Paulino, biomédico esteta e patologista clínico, especialista em estética avançada, e hoje nós iremos falar sobre as diferentes vias de aplicação da ozonioterapia. Primeiramente, nós vamos começar explicando sobre o mecanismo de ação do ozônio. Muitas pessoas têm dificuldade de entender como o ozônio funciona no organismo e como nós podemos utilizar um gás tóxico para obter tantos benefícios. Claro que para que nós possamos entender toda a cascata, todo o mecanismo de ação do ozônio no nosso organismo, nós teríamos de passar aqui horas conversando sobre bioquímica. Mas para ser mais prático, mais objetivo, eu vou simplificar todo esse conteúdo de uma maneira que você vai entender de uma vez por todas como o ozônio funciona no nosso organismo, ou pelo menos em sua maioria. Claro que tem algumas variações dependendo do tratamento, mas em sua maioria é esse o objetivo da aplicação do gás ozônio no nosso organismo. Então nós temos que lembrar que o gás ozônio ele é um sinalizador oxidativo. O ozônio, que é uma molécula triatômica de oxigênio, nós temos que lembrar que o oxigênio geralmente é uma molécula de dupla ligação e nós estamos trabalhando aqui com um oxigênio triatômico, ou seja, uma molécula que possui 3 átomos, que é a molécula de ozônio propriamente dita. O ozônio que nós utilizamos nos nossos tratamentos, eles são criados a partir de um gerador de ozônio medicinal, que é composto por um cilindro de oxigênio puro medicinal e o seu gerador integralmente. Esse oxigênio passa até o equipamento através de uma mangueira siliconada. Dentro do equipamento nós vamos ter uma descarga chamada de descarga corona, que vai fazer com que as moléculas de oxigênio que foram introduzidas nesse equipamento se transformem temporariamente em moléculas triatômicas, ou seja, no gás ozônio. Mas nós temos que lembrar que o gás ozônio ele é extremamente instável e não existe na natureza por muito tempo. Então, uma vez que nós colocamos o ozônio para dentro do nosso organismo, rapidamente nós vamos iniciar todo o mecanismo de ação. Nós sabemos que nós temos um refinado sistema de defesa e um refinado sistema antioxidante. A partir do momento que você coloca o gás ozônio para dentro do corpo do seu paciente, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma seringa cheia de ozônio e nós estamos introduzindo essa seringa na pele. No momento dessa introdução, nós estamos injetando o gás ozônio, gás esse que não é normal de estar no nosso organismo. Então, quando nós introduzimos o ozônio para dentro do corpo do paciente, nós vamos iniciar uma cascata de defesas. Resumindo então, o mecanismo de ação do ozônio se baseia na sinalização oxidativa ou sinalização bioxidativa. Nós colocamos para dentro do corpo um produto que não é natural daquela estrutura. Automaticamente, quando o ozônio é introduzido, todo o nosso sistema de defesa reconhece que essa molécula reativa está ali e inicia toda a sua cascata de neutralização, de combate dessa molécula. Porém, por ser um sinalizador, no momento que todo o nosso sistema de defesa chega naquele local para combater o gás ozônio e neutralizá-lo, grande parte desse ozônio já foi neutralizado, grande parte desse ozônio já se perdeu. E o que nós temos naquele tecido são diversas células já ativas que precisam exercer a sua função. Então, mais ou menos nós podemos simplificar que o ozônio, a partir do momento que ele é introduzido, ele meio que engana o nosso sistema de defesa, engana o nosso sistema oxidante, porque ele vai chamar a atenção de todo mundo e depois ele vai sair daquele tecido e as células ficam ali ativas. Uma vez
Esse processo de sinalização já tendo acontecido, nós vamos ter várias células que vão exercer a sua função. Afinal de contas, elas já foram ativas pela sua sinalização que o ozônio causou. E aí nós vamos ter células de defesa liberando fatores de crescimento, nós vamos ter células aumentando a sua proliferação e a sua produção, como por exemplo o fibroblasto. Nós vamos ter uma enzima chamada superoximutase trabalhando naquele tecido através do seu poder antioxidante. Então, de uma maneira resumida, nós podemos considerar o ozônio como sendo um sinalizador químico. Por isso que nós utilizamos um gás tóxico, instável, e obtemos tantos benefícios, porque ele não fica no organismo por muito tempo, mas depois que ele deixa esse organismo, ele já ativou várias vias de defesa que vão ser extremamente benéficas nos nossos tratamentos. Agora que nós já entendemos basicamente como o ozônio vai funcionar no nosso organismo, nós vamos pensar agora nas diferentes vias de administração. Cada profissional tem sua legalidade de administração, não vou entrar aqui a teor de discutir o que cada um pode fazer, eu vou apresentar de uma forma ampla, de uma forma geral, todas as maneiras que nós podemos utilizar o ozônio na nossa prática clínica. Então nós temos aqui, por exemplo, como primeiro tópico, a água ozonizada. Nós podemos utilizar diferentes tipos de água para ozonizá-la, água destilada, água bidestilada e outros tipos de águas também, mas todos nós vamos ozonizá-la para obter como produto final uma água com alto poder bactericida, não somente bactericida, mas de eliminar diversas outras classes de micro-organismos, que vai favorecer muito a modulação de processos inflamatórios e vai favorecer muito a cicatrização de feridas. Então nós podemos utilizar essa água, por exemplo, para poder lavar uma ferida contaminada, para poder lavar uma ferida em um pé diabético, ou nos nossos tratamentos estéticos, nós podemos utilizar água ozonizada para higienizar a pele antes de realizar um microagulhamento, ou higienizar a pele após realizar um microagulhamento. Podemos higienizar com água ozonizada antes de um jato de plasma, antes de um peeling, antes, durante ou depois de uma limpeza de pele, porque nós vamos ter uma água com alto poder bioestimulador para poder favorecer a recuperação daquele tecido, no caso do pós-microagulhamento imediato, por exemplo, além de nós termos ali uma alta carga de produtos que são capazes de eliminar micro-organismos, favorecendo e muito a segurança nos nossos tratamentos, sem falar de todos os benefícios que poderíamos alcançar em um paciente com acne, por exemplo. Fazer uma máscara com água ozonizada em um paciente com acne, deixar de 10 a 15 minutinhos, depois fazer remoção, aplicar ali uma argila, uma loção secativa, ou seja, qual for a maneira que você gosta de trabalhar. Tá aqui só uma dica para vocês. Essa água ozonizada, importantíssimo lembrar que ela também é excelente para consumo, pode ser utilizada em diversos tratamentos, na área odontológica pode ser utilizada para bochecho, pode ser utilizada após cirurgias odontológicas, então nós temos uma infinidade de benefícios que nós podemos alcançar, mas pensando nos nossos resultados estéticos, nós podemos utilizá-los no pré e no pós-tratamento para poder aumentar a segurança e favorecer a recuperação do tecido. Além da água ozonizada, nós podemos utilizar também as bags. As bags, numa tradução bem literal, tratam-se de bolsas que nós vamos enchê-las com ozônio. Então nós temos, por exemplo, bags no formato de calça. Se você está realizando, por exemplo, um tratamento de celulite ou um tratamento de inflamação nos membros inferiores, um tratamento de flacidez, um tratamento de estrias, você pode vestir o seu paciente com uma bag, que é literalmente como se fosse uma sacola plástica, claro que o material não é esse, mas só para poder elucidar aqui o nosso entendimento, como se fosse uma sacola plástica que você vai vedar e enchê-la de ozônio. Então você vai ter uma bolsa cheia de ozônio circulante naquele tecido, o que vai favorecer e muito a microcirculação local, vai favorecer e muito a melhora da qualidade da pele, vai modular processos inflamatórios e vai aumentar, com certeza, a taxa de recuperação daquele tecido. Se você fez um microagulhamento em estrias, por exemplo, você vai potencializar a melhora daquele tecido ao qual foi lesionado. Se você fez ali uma drenagem linfática
para poder tratar um edema, para tratar uma celulite, você vai favorecer a microcirculação sanguínea e a microcirculação linfática, sem falar novamente de todos os benefícios na área de tratamentos de patologias, feridas diabéticas, fungos e várias outras patologias que nós poderíamos citar aqui. As bags, elas não têm o formato apenas de calça, nós encontramos bags para poder colocar no abdômen, nós encontramos bags para poder colocar no braço, na mão, colocar hoje em dia no cabelo também. Então as bags têm diferentes formatos, cabe a você, profissional, definir qual o melhor formato de acordo com a área de tratamento que você vai realizar no seu paciente. Outra forma de utilização do gás ozônio é através das injeções, seja intradérmica, seja intramuscular, seja qual for a profundidade dessa injeção, nós vamos trabalhar injetando, jogando o ozônio para o tecido-alvo de tratamento. Importante lembrar que muitos profissionais valorizam a parte do minimamente invasivo na área da estética. E aí se atém somente a injeção, querem injetar ozônio para tudo e quanto é tipo de coisa. Não estou dizendo aqui que não funciona, mas talvez você poderia tratar o seu paciente com água, você poderia tratar o seu paciente com bags ou com outras formas de aplicação, outras vias de administração, que não necessariamente a injeção. Então não pense que injetar é tudo. Tem outras vias de administração. A injeção é uma delas. Onde nós poderíamos aplicar a injeção, por exemplo? O ozônio, nas concentrações adequadas, ele é um bioestimulador natural. Então nós podemos colocar o ozônio no tratamento de flacidez, nós podemos colocar o ozônio no tratamento de olheiras, nós podemos injetar o ozônio no tratamento de flacidez abdominal, flacidez em qualquer parte do corpo, nós podemos colocar o ozônio no tratamento de estrias, em terapias capilares, sempre pensando nos benefícios de sinalização oxidativa, além do ozônio favorecer também o trabalho em gordura localizada, favorecer o trabalho em celulite e, claro, não podemos deixar de ressaltar a sua importância no tratamento de diversas patologias também. Mas falando a níveis estéticos, nós podemos utilizá-lo como um bioestimulador natural, favorecer a nutrição do tecido, favorecer a regeneração daquele tecido, modular processos inflamatórios, modular processos oxidativos e várias técnicas corporais que nós poderíamos utilizar também. Tudo dependente da concentração que está sendo utilizado. Outra forma de aplicação do gás ozônio é através dos óleos ozonizados. Alguns dos mais conhecidos são o óleo de girassol ozonizado, o óleo de oliva ozonizado, mas hoje em dia tem vários outros tipos de óleos que também estão sendo ozonizados aí no mercado. Mas vamos citar aqui, por exemplo, o óleo de girassol, que é excelente para poder modular processos inflamatórios e excelente para favorecer a recuperação de um tecido. Se você teve, por exemplo, uma lesão exacerbada num procedimento de jato-plasma, se você teve uma lesão exacerbada num procedimento de eletrocautério, você pode entrar com óleo ozonizado para poder tratar aquele local. Se você está com quadro de acne ativa, se está com quadro de herpes ou qualquer outro tipo de lesão que você precisa favorecer a recuperação tecidual, mas também precisa de uma carga séptica naquele tecido, você pode fazer a utilização do óleo ozonizado, além de ser excelente para tratar qualquer outro tipo de ferida, inclusive pé diabético, úlceras venosas e outros tipos de lesões também. Por fim, além dos óleos ozonizados, nós temos os dermocosméticos ozonizados, que estão crescendo muito no mercado e são uma classe de produtos extremamente promissoras. Começaram muito grandes na área dos tratamentos faciais, mas hoje em dia nós já temos dermocosméticos aplicados na terapia capilar, nós já temos dermocosméticos na área do esporte, nós já temos dermocosméticos ozonizados na área de terapias corporais, esfoliantes corporais, cremes de massagens, géis ozonizados. Então hoje em dia nós temos muitos dermocosméticos que contêm na sua composição, além dos princípios ativos tradicionais, é importantíssimo lembrar
isso, que, por exemplo, no sérum nutritivo ozonizado, você pode ter ali ácido hialurônico, você pode ter ali DMAI, você pode ter silício, você pode ter todos os princípios ativos que já são utilizados na dermocosmetologia tradicional e somar a tudo isso o óleo ozonizado na sua composição. Por exemplo, um sérum nutritivo ozonizado que tem ali somado o óleo de oliva, por exemplo. Então você tem um sérum nutritivo com vários princípios ativos e além de todos os benefícios que ele já pode te proporcionar, você ainda tem somado ali o poder de modular a inflamação, você ainda tem somado o poder de melhorar reparos teciduais por ter o óleo de oliva ozonizado na composição. Então, para você que ainda não conhece, os dermocosméticos ozonizados são excelentes, vale muito a pena e tem muito poucas contraindicações. O ozônio, em geral, tem poucas contraindicações. Nós podemos falar sobre as contraindicações do ozônio em uma outra oportunidade, em um outro vídeo. Aqui nós vamos nos ater a essas formas de aplicação, ressaltando que não são as únicas. Nós temos, além dessas aqui, a super famosa, muito conhecida hoje em dia, que está cada vez mais difundida e proporciona excelentes resultados, que é a via sistêmica, a via de administração retal, que também está sendo muito utilizada nos tratamentos estéticos, mas requer um cuidado maior, talvez você precise pedir alguns exames para o seu paciente antes de realizar esse tratamento, por isso eu não vou englobar a insuflação retal aqui nesses métodos de aplicação, mas não a descarto e convido a você a estudar mais sobre a insuflação retal associado a procedimentos estéticos. Para você que ficou comigo até aqui, vamos fazer então um resumo geral de tudo que nós aprendemos aqui nesse vídeo. Primeira coisa sobre o mecanismo de ação do ozônio, nós vamos lembrar que ele é principalmente um sinalizador oxidativo. Tem outros mecanismos de ação já descritos pela literatura. Em outro vídeo eu posso trazer aí esses outros mecanismos de ação, mas para poder simplificar, algo que eu sempre faço nas minhas aulas e os alunos têm gostado bastante desse tipo de explicação, é ozônio como um sinalizador oxidativo ou sinalizador biooxidativo. Ou seja, você aplica o ozônio no tecido, todo o seu sistema de defesa vai identificar o ozônio, vai perceber que o ozônio não é natural daquele local e vai iniciar todo um sistema para neutralizá-lo, para eliminá-lo. Só que quando esse sistema chega preparado, o ozônio já foi neutralizado, grande parte dele já não está mais ali e o que sobra nesse tecido são várias células que já estão ativas e precisam exercer a sua função. Assim nós temos células de defesa liberando fatores de crescimento, nós temos superoximutase melhorando, tratando o estresse oxidativo daquele tecido e nós temos o aumento da proliferação e produção de várias células, como por exemplo o fibroblasto. E sobre as vias de aplicação, nós vamos lembrar aí da água ozonizada, que além de todos os benefícios no tratamento de patologias, nós podemos utilizá-la no pré e no pós-procedimento para poder fazer higienização e para aplicar como uma máscara moduladora de inflamação e também que vai favorecer reparo tecidual. Nós podemos comprar aquelas máscaras desidratadas, coloca num copinho com água ozonizada, ela já vai ficar úmida com água ozonizada, você coloca a máscara desidratada no rosto do seu paciente e vai gotejando também com uma seringa, sem injetar, só gotejando com uma seringa. Um protocolo legal aí que poderia ser feito. Nós temos também a aplicação das BECs, que podem ser aplicadas em várias partes do corpo, como por exemplo nas pernas, para poder favorecer o tratamento de celulite e flacidez. Você pode aplicar no abdômen para poder favorecer o tratamento de flacidez, estrias e gordura localizada. Você pode aplicar no cabelo para poder favorecer a microcirculação periférica, nos braços e em várias outras partes do corpo. Então nós temos as bags. Além das bags, nós temos a injeção, que, claro, dependente da concentração de ozônio que está sendo utilizado, tudo isso é dependente da concentração, trabalhando em planos diferentes, nós temos favorecimento de regeneração tecidual, auxílio no tratamento de gordura localizada, auxílio no tratamento de flacidez, auxílio no tratamento de celulites, tratamento de estrias, bioestimulação facial, papada, colo, pescoço, vários outros tipos de tratamento. Tudo depende do plano que ele está sendo aplicado e da concentração de ozônio que está sendo utilizado. Nós temos os óleos,
cada um com suas particularidades, cada um com seus benefícios, mas pensando, por exemplo, no óleo de girassol, que é excelente para poder favorecer a modulação do processo inflamatório, favorece a regeneração do tecido em que ele está sendo aplicado, além de ter uma excelente carga de combater micro-organismos naquele local. Então, se você tem, por exemplo, uma lesão de acne que está inflamada, que tem a pústula instalada, você pode aplicar o óleo de girassol ozonizado para poder conter essa inflamação, favorecer a eliminação da bactéria e evitar talvez uma hiperpigmentação pós-inflamatória, evitar talvez uma cicatriz pós-inflamatória de acne. Além disso, nós temos também os dermocosméticos, que além de todos os princípios ativos que já são tradicionais, seja corpo, seja rosto, seja cabelo, nós temos somado a todos os princípios ativos que já são tradicionais, também os óleos ozonizados. Por exemplo, produtos nutritivos faciais, produtos para trabalhar na terapia capilar, produtos para o corpo, que tem ainda somado o óleo de oliva ozonizado, o que favorece ainda mais o poder desse produto em melhorar a circulação, modular a inflamação e aumentar a recuperação, o poder de recuperação daquele tecido. Se você gostou desse conteúdo, vai lá agora, curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Assim você vai estar ajudando os nossos colegas de profissão e vai estar ajudando muito o meu trabalho também, para que nós possamos aumentar cada vez mais a entrega deste conteúdo aqui e vários outros conteúdos como esse. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.